Granja Newscast, um oferecimento da Gold Star Patentes e Marcas. Hoje estamos aqui com o Luiz Antônio, com Tamburus, da associação que coordena o Granja Viana 2, glebas 4 e 5, na Granja Viana, lá na Avenida José Jorge. Bem-vindos, muito obrigado pela presença. Obrigado você. E vamos falar então sobre os assuntos atuais que envolvem ali as imediações do condomínio, né? O que vocês têm hoje lá? Que situação que vocês têm hoje lá? O público, muita gente ainda não conhece, embora não é só um privilégio, né, do Granja Viana 2, essa questão que está acontecendo lá com obras, né? E o que está acontecendo e como é que vocês estão vendo isso? Qual é a visão de vocês sobre essa questão? Tá. Olha, pela disposição do condomínio, né, nós temos uma área bem próxima da obra e uma área mais distante, né? Então, a parte próxima já está sofrendo um impacto porque vê o barulho da obra, o trator, o caminhão que chega, né? A outro lado está mais afastado e não sentiu tanto esse problema, tá? O que nós temos é procurado ver qual todo o impacto que isso pode causar para a gente, tá? Como condomínio, como associação. Sim. Tá? E quais são esses impactos assim mais imediatos ou mais importantes? Então, de imediato nós temos na construção, o barulho, tudo isso que causa assim para aqueles moradores do lado já um impacto, tá? Já circulam com foto, olha o que estão fazendo, o desmatamento, tá? Sim. Isso tudo chama muita atenção, né? Não temos uma proximidade tão grande de ver o caminhão passando, o trator passando do nosso lado, tá? Mas você ouve pela distância o som que se propaga. Esse é o que nós estamos tendo de imediato e a situação de você ver aquela mata que tinha indo embora. Tá? Então isso é o que mais, né, chama atenção de momento. Para o público que não sabe, eu moro lá, no Granja Viana 2, já há 14 anos. E estou na área do barulho. Do barulho, né? Então tem cerca de 60, 80 tratores, escavadeiras trabalhando lá, fazendo todo o trabalho de terraplanagem e tal. Então realmente o barulho é muito grande, né? O impacto é muito grande e isso preocupa, né? Na minha opinião, preocupa por vários aspectos. O barulho é o menor deles, né? Sim. O problema é que vai vir a médio prazo, né? Então nós temos ali uma área que foi desmatada, né, em primeiro lugar, e que, para onde foram os animais? Nós temos, eu não sei, vocês também devem ter essa preocupação, né? Porque quem veio morar na Granja Viana, obviamente não estava esperando a vida. Eu morava no Pacaembu antes de morar aqui, né? Bem próximo da Avenida Paulista. Então, quer dizer, eu busquei uma mudança na minha vida, né? E morar num lugar que tenha vegetação, que tenha uma vida mais tranquila, mais silenciosa, que é muito silencioso, era. Agora tem essa questão. Lá no condomínio mesmo, como você bem colocou, tem uma área que nem percebe, né, o que está acontecendo, né? Mas a questão que eu vejo, né, que é uma área, para quem não conhece, é uma área de 880 mil metros quadrados, né, que vale a mais ou menos 80 campos de futebol, né? O que está sendo feito agora é mais ou menos 10% dessa área total, né? E o que eu fiquei percebendo é o seguinte: quando a área foi desmatada, né, hoje temos lá até choveu, agora nós vamos entrar daqui a pouco numa época de chuvas, né? Não vamos sentir nada ainda. Mas a hora que aquilo tiver tudo asfaltado, os galpões construídos, né? Uma das coisas que eu penso é para onde vai essa água. Nós temos... Essa, Paulo, é uma grande preocupação nossa, né? Hoje a Associação Granja Viana, gleba 4 e 5, nós temos hoje 327 lotes, temos 282 residências e 317 associados. Nosso condomínio é grande, a nossa associação, a nossa área é grande. E toda a área direita que vai desde a José Jorge até a rua Águas Verdes, até essa região, nós fazemos divisa com outros condomínios. Nós somos ladeados, por um lado, pelo Morocó,
o outro lado pelo INPLA, um outro lado pela região da Prologis e o São Paulo 2. Só que a região, essa área que nós temos, do final da nossa rua, José Jorge, até a área de Águas Verdes, nós somos ladeados por ali pelo Ribeirão Moinho Velho. E esse ribeirão, ele já nos tem causado vários problemas de enchente. Nós já tivemos várias residências, né, no condomínio, na associação, que sofreram com a enchente. Nós fizemos obras, tomamos algumas iniciativas para minimizar essa enchente. E a nossa grande preocupação, né, nós sabemos que o progresso ele é inevitável, ele chega, né? Mas a nossa grande preocupação, como você citou, é o impacto ambiental de 880 mil metros devastados, né? Não só com os bichos, com os animais, né? Porque nós temos hoje um lago, nós temos aves migratórias, mas temos também os animais, os coatis, guaxibins, enfim. E eles não têm para onde ir. Nós já temos alguns problemas ali próximo de onde você mora, da invasão desses animais, e eles estão procurando comida. Sim. E a nossa grande preocupação nesse momento é qual é o impacto com essa impermeabilização do solo causada pela Prologis, nas chuvas, como você citou, que virão a partir de outubro, dentro da nossa associação, sendo que hoje nós já temos esse problema. O rio ele está assoreado, o Ribeirão, ele está totalmente assoreado. Apesar de termos feito várias solicitações, não conseguimos nenhuma ação dos órgãos responsáveis para que a gente conseguisse aprofundar essa calha desse rio, né? E com isso evitar uma enchente. Essa é a nossa maior preocupação com esse impacto que a Prologis vai causar. Sim. Essa inundação que já acontece lá, eu já vi, né? Eu vi alguns imóveis lá que sofreram bastante, né? Com essa questão, né? Obviamente vão sofrer muito mais, né? Porque aquela água toda que a partir do momento que houver impermeabilização, vai subir. Ali é uma queda, o rio está lá embaixo, ele vai descer. Sim. E esse rio que já transborda hoje, com o pouco de água quer dizer, com a água que já existe ali, com esse fluxo que vai vir ali, aquilo vai virar eu não sou engenheiro, não tenho muita base técnica para falar, mas não é difícil para qualquer pessoa com mínimo de bom senso ver que aquilo com certeza. Vai virar um grande problema. Fora esses animais, né, que são silvestres e que não tem para onde ir, vão acabar perecendo, né? Não tem outra solução. Eu na minha casa, todos os anos, agora começa a chegar os tucanos, né? E que ficam ali nas árvores, né? Acabam se reproduzindo ali. Tem aquele... Eu tinha um vizinho que tinha galinhas soltas lá no terreno dele. Minha filha era pequenininha, a caçula, um dia eu falei, "Ih, pai, a galinha do vizinho pulou para cá", mas não era aquela ave grande, como é que chama? Jacu. O jacu, né? E para onde vão, né, esses animais, né? Sapos, tem um monte de coisas interessantes lá, né? E o que eu fiquei mais perplexo, né, que eu queria ouvir a opinião de vocês, é como é que, do nada, porque ali, lá no passado, era para ser uma área destinada à construção de casas, né? Tanto que ela tem uma classificação, área de interesse ambiental, AIA, se eu não me engano. Sim. Né? E de repente ela mudou para uma área de uso misto, uma coisa parecida com isso, eu não me lembro da denominação, e que você vai ter pessoas que vieram morar naquela região da Granja Viana, buscando paz, tranquilidade, um contato com a natureza, vão ser vizinhos de uma área que foi transformada em galpões industriais, né? Eu andei pesquisando aí e chegou uma notícia, eu não tenho confirmação ainda, mas o impacto de trânsito que nós vamos ter ali, fora o de barulho, fora o é de cerca de 1.300 caminhões por dia, 54 caminhões por hora. O trânsito da Raposo Tavares já não é
Muito a bom. oitava maravilha do mundo, né? Todo mundo fala, né? Assim, fala, poxa, mas a Raposo está com um trânsito maior. Eu falo, pois é, não era para menos, né? Eu morava numa casa na São Camilo, em frente ao Palos Verdes, ali numa esquina. Hoje, no lugar que estava a minha casa, eu morava sozinho lá, tem 54 casas. Um terreno de 8 mil metros quadrados. Então, hoje tem pelo menos 54 carros a mais, né? Ou mais do que isso, né? Uma média de 4 habitantes por residência. Vamos dizer, 2 carros, ou um carro e uma moto, enfim, o trânsito já sofreu impacto ali violento, né? Sim. E aí, o que acontece? A mesma coisa vai acontecer aqui, o pior, é que lá ainda tudo bem, são residências, né? E a pessoa que comprou aqui usou todas as economias que tinha, né, para bom, vou morar num lugar tranquilo. E agora vai ter o barulho dos caminhões, 1.300 caminhões por dia, é muito caminhão, né? E o barulho disso, entrando e saindo, com um detalhe ainda, de que esses galpões trabalham 7 dias por semana, 24 horas por dia. Sim, Ou seja, não para. muito. É dia e noite, né? E 1.300 caminhões fazem muito barulho, né? Então tem mais essa questão ainda que vai agregar ao que... Como é que vocês veem isso? Olha, o trânsito, a gente vê que vem piorando, independente de qualquer coisa, né? Então é mais uma situação de que o que se planejou para isso? Parece que nada, né? Então, hoje, essa situação dos galpões, desse acúmulo de caminhão, é uma coisa que deveria ter sido pensado há muito mais tempo, né? Concorda? Sim, Se é necessário um crescimento que acontece e isso não se evita, né? Aliás, o pessoal procura isso porque é emprego, são situações que a sociedade busca, né? Não se pensou em como encaixar isso ou em como planejar isso para que a gente não tivesse um impacto tão grande como já temos agora. Então, os caminhões, hoje, essa história do galpão, é uma consequência de muito período sem visualizar um pouco mais para frente. Tá? Então, claro, o impacto é marcante, tá? Mas é uma coisa que, veja, não se planejou isso, né? Você está dizendo que não houve uma transição, né? Não houve uma ideia de que, olha... Além da mudança radical, violenta, de uma destinação passar a ser outra, completamente, radicalmente contrária, não houve uma transição, não houve uma discussão, talvez com a sociedade, né? Isso, porque é uma cidade que era, até pouco tempo, meio que dormitória, né? E hoje não, hoje nós temos uma arrecadação razoável, nós temos empresas e, poxa, não se pensou em nada disso. A Raposo, de quando eu mudei para lá para agora, você fala, o que aumentou? Algumas faixas? Não. Fizeram alguns recursos para ônibus, tá? Não tem uma ligação rápida para São Paulo. Então é um problema que a gente já vem convivendo e deixando crescer, né? Deixando esse problema criar corpo, né? Então hoje, se você falar assim, a Prologis hoje é o grande problema? Sim, é o fato que está ocorrendo agora. Mas nós temos isso caminhando de uma maneira muito rápida, sem medidas que deveriam ser tomadas. Tá? Ambrosio, eu concordo com você, né? Mas eu vejo assim, o problema não é a Prologis, é a atitude da Prologis. Tá. Né? O sujeito, às vezes, ele é um bom sujeito, mas a atitude dele é muito ruim e causa dano às outras pessoas, né? Ou atinge de uma maneira negativa outras pessoas, né? Eu morei no Planalto Paulista muitos anos atrás, né? Estou entrando na adolescência, e eu lembro do meu pai falando, né? Porque os meus dizem, poxa, esse barulho de avião aqui, não sei o quê. E meu pai falava, quando vocês vieram morar aqui, o aeroporto já existia. Já existia. Vocês não sabiam que o avião faz barulho, né? Então agora, diferente, aqui é a coisa inversa. Você vem morar num lugar que é supostamente tranquilo e, de repente, sim, exatamente. Você tem esse número de... Eu moro na Granja há 24 anos. Morava no Morumbi. E quando eu resolvi vir morar na Granja, eu procurei um local que tivesse verde, que os terrenos fossem grandes, que a distância entre residências fosse maior, procurando exatamente um lugar mais tranquilo para se viver, né? Sim. E eu encontrei no Granja Viana 2, Gleba 4 e 5, todas essas características. A nossa associação tem hoje como objetivo sempre
manter não só a sustentabilidade, a gente tem várias ações, né, que colaboram com isso, mas o grande diferencial do Granja 4 e 5 sempre foi esse local de maior tranquilidade. Hoje, quando a gente está sabendo que a prefeitura aprova um plano de verticalização, né, em qualquer área, claro que isso vem exatamente ao contrário daquilo que a gente procurava para viver. Mas foi aprovado. Os órgãos, né, responsáveis aprovaram isso. Infelizmente, nós temos hoje a Raposo e a São Camilo, que eu acho que seriam as duas vias de acesso para o empreendimento da Prológica, que estão saturados. Hoje eu demoro do Granja Viana 2 ao Shopping Granja Viana, num horário normal, 20 a 25 minutos. Se for depois das 4h30 da tarde, demora 50 minutos. Então, toda essa movimentação, esse impacto, né, ele não só vem com barulho, bichos, mas vem contra aquilo que o morador da Granja Viana sempre procurou. Aquilo que você veio buscar há 24 anos atrás. Há 24 anos atrás. E que agora eu estou vendo, né, que os órgãos públicos autorizaram as construções, né, foi aprovado esse plano de verticalização, que vai ser um impacto muito grande. Já existem algumas obras na José Jorge que vão fazer com que cada vez o fluxo e o acesso fique muito difícil. Muito difícil. Sobre isso que você está falando, Luiz, outro dia eu estava numa conversa entre amigos aqui na Granja falando a mesma coisa. Você falou agora há pouco que o progresso é necessário, que a gente entende isso. Não tem como inevitável. Só que existe planejamento, existe a troca de ideias entre o poder público e a sociedade, né? Para se chegar a uma decisão, uma solução de consenso que contemple os interesses de todo mundo. Você vê, São Paulo é um símbolo da pujança, do crescimento e tudo. Eu morei no Pacaembu. O Pacaembu, há 60 anos atrás, era exatamente igual ao que é hoje. Exatamente, não tem? Se você tem regras, né, para aquele local, como deveria, no meu modo de entender, haver aqui em Cotia. Olha, aquela região lá do Granja Viana 2, sabe? Essa área que a Prológica está fazendo, os galpões, não, ali galpão não pode fazer. Quer fazer galpão, vai lá para frente. Tem áreas aqui onde pode ser feito galpão e não vai atrapalhar a vida de ninguém. Agora, ali eu acho que devia ser destinado à construção de casas. Ia ter problema de trânsito, ia ter problema de acesso, né? Agora, o segundo problema, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Tocou nesse aspecto também. Quer dizer, José Jorge é uma das áreas liberadas para a construção de prédios até 24 andares. Então, digamos que hoje construam lá 10 torres no José Jorge. Vamos calcular aí 2 apartamentos por andar. Vamos ter 48 apartamentos, vezes 10, 480 apartamentos. Nós vamos ter ali pelo menos quase 1.000 pessoas a mais morando na José Jorge. Para você ir na padaria vai demorar 25 minutos. Porque o trânsito, a via não comporta. A via não comporta. Então é isso, quer dizer, vamos falar de progresso, vamos implementar o progresso? Vamos, eu sou a favor também. Isso traz empregos, isso traz a instalação de empresas, que traz os empregos, traz a arrecadação de impostos, o município cresce, né? Cresce economicamente falando, tudo isso eu acho positivo, desde que haja um planejamento, né? E que se acomode os interesses de todo mundo. Não adianta você daqui a pouco demorar 50 minutos fora do horário de trânsito da Raposo, daqui a pouco você não consegue mais chegar lá no shopping. No shopping, né? Eu morei lá na Chácara Flora, lá em São Paulo, já depois de casado, e o meu escritório era lá no Pacaembu. Então eu saía, pegava ali a Avenida Vicente Hall, Washington Luiz, Vicente Hall, e eu, normalmente, em 40 minutos estava no Pacaembu. Hoje, para fazer esse mesmo trajeto, com certeza vai demorar 1h30, 1h45. Outro dia eu saí daqui da Granja Viana, fui num velório em São Paulo, eu demorei 2 horas para chegar na Avenida Paulista. 2 horas. Você tocou num ponto interessante. Hoje Cotia tem pouco mais de 200 mil habitantes.
uma arrecadação em 2023 de 1,2 bilhões. Claro que sempre vai se procurar o progresso, a evolução, as melhorias. Mas eu acho que o que faltou, na minha opinião, essa não é a opinião da associação, é a minha opinião pessoal, Sim. eu acho que faltou o planejamento e respeitar essas áreas que sempre foram as áreas que caracterizaram a Granja Viana. A Granja Viana sempre foi conhecida como um lugar de bom viver, de lazer, de verde, né? E essas áreas que estão sendo liberadas, não só para essas empresas como o Prologis, mas como também para a construção de verticalizada de condomínios e de edifícios, poderiam ter sido planejadas em áreas que você tivesse um melhor acesso. Hoje a gente está muito canalizado para José Jorge e a São Camilo. Não há uma área de acesso entre as duas vias. É como se fosse a rodovia Raposo Tavares e a rodovia Castelo. do Paraná. Me fugiu o nome. BR-116. A BR-116. Então você só tem essas duas vias. E você não tem outro acesso. Hoje muita gente pega o Rodoanel para ir para a região sul de São Paulo, mas o resto fica sem opção. Tem que pegar Raposo ou pegar a Fernão Nobre, que já está saturada, para você sair na Castelo. Na Castelo. Então hoje eu vejo da seguinte maneira, essas regiões, né, vão ser a cada dia mais saturadas, e quando você fala em saturação, você fala também em violência, que já está acontecendo hoje na Granja Viana, num índice muito alto, Sim. né, por falta exatamente de planejamento e de investimento dos órgãos na área de segurança. A gente estava esbarrando nesse assunto, né? A segurança pública, né? Tanto por parte da Polícia Militar, faz o possível. A Guarda Municipal de Cotia já foi considerada a melhor do Brasil, né? Quem instalou ela aqui foi o Nelson Bruno, até um amigo que já não está mais conosco, mas tinha uma visão muito boa de segurança Sim. pública. Foi homem de segurança, trabalhava junto com o Dr. Romeu Tuma, tinha uma visão muito boa, né, de segurança pública. E implantou o melhor que o conhecimento dele podia aqui em Cotia. Só que o que acontece? A guarda, ela vem crescendo. Hoje ela deve ter cerca de 500 homens. Acredito que é alguma coisa assim, não tenho as informações, não pedi essas informações, mas eu sei que é por volta disso. A Polícia Militar, né, também, dentro do que ela pode fazer, mas a segurança pública não cresceu para absorver esse impacto todo. Se você tinha um local com 500 pessoas circulando, a hora que passa a ser 2.500 pessoas, você tem que ter mais gente das forças de segurança atuando para combater e principalmente para prevenir o crime na região. Né? Então, toda essa movimentação que está acontecendo, né, esse crescimento que está acontecendo, é o que a gente estava falando agora há pouco, tem o seu lado positivo, mas eu não ouvi falar nada, absolutamente nada. Eu já achei muito errado, né, para dizer a palavra, para dizer o mínimo, isso ter acontecido sem uma discussão. Né, porque, olha, ali estava planejado para ser uma área destinada a casas, agora mudou, vai ser outra coisa. Isso aconteceu assim rapidamente, de uma maneira que ninguém ficou sabendo. Quando ficou sabendo é porque já estava em marcha o plano. Esses impactos que você está dizendo vão acontecer, você sabe, eu sei, o Tamboril sabe, mas quem é que discutiu isso? Quem é que falou vamos chamar aqui, vamos ver o que a sociedade tem para falar sobre isso, né? Qual é a sua ideia, Tamboril? Qual é a sua ideia, Luiz Antônio? O que a gente pode fazer para minimizar os impactos antes que eles aconteçam? Porque depois que aconteceu, aí não é impacto, é problema. Eu acho que esse papel que o Granja News vem fazendo é um papel muito importante. Não só de chamar as associações, saber o pensamento, as suas necessidades. Porque eu acho que a partir daí, Paulo, cria-se um canal que possa ter acesso
aos órgãos públicos e saber exatamente as necessidades e prioridades de cada um. Eu acho que dessa maneira, junto com os órgãos públicos, a gente conseguiria ter essa transição que você citou de uma maneira com um pouco mais de bom senso. Sim. Hoje as coisas estão sendo feitas, né? Não se sabe de que maneira. Com diálogo, né? Mas já Com foram troca de aprovados. ideias. E não é esse diálogo. Por quê? Porque não há lideranças. Não temos lideranças hoje. E se nós tivermos lideranças, né, a gente teria muito mais força para poder nos reunir, né, com os órgãos públicos e discutir esses aspectos. Mas ainda está em tempo. Eu acredito nisso também. Eu acredito nisso também. Que nós estivemos aqui com esqueci o nome dele, o Marçal e o Jaque, do IMPLA. Do né? IMPLA, sim, Jaque. E tivemos uma conversa como essa aqui, que nós estamos tendo nesse momento, e surgiram algumas ideias. Então, isso que você está falando realmente é o caminho. É juntar essas lideranças, ou seja, as associações, conversarem entre si, né? Chegar a uma conclusão de quais são os problemas que estão sendo enfrentados, que E existem alinhar, para ser, e alinhar uma sugestão de várias sugestões de solução. Né? E aí sim levar para o poder público, né? Aí se reunir com o poder público. E a gente está numa fase de transição, a gente sabe que o governo atual, daqui a alguns meses, né? Aliás, está faltando bem pouco, né? Bem pouco. Já não vai estar mais aí. Vai estar até o final do ano. Depois é um governo novo. Então, se alinhar com todas essas... É que nós estamos numa fase difícil, por quê? Né? Porque político nessa época aqui... Isso aí. Né? Qual é o problema? Deixa que eu resolvo, Isso. né? Então, e a gente não pode acreditar tanto, né? É porque esses fatos, né, de falta de liderança, mas se você olhar agora, você tem um monte de líderes se candidatando. Infelizmente, eles não atuam como deveriam constantemente, né? Então você tem uma série de soluções meio mágicas ou meio fáceis de se resolver, porque é uma época que tudo se torna fácil, né? Eu lembrei agora... Eu fui maldoso agora. Não foi maldoso, não. Você me fez lembrar uma coisa de 35, 40 anos atrás. Nós lançamos um movimento em São Paulo, chamado Movimento Pro São Paulo. E o que nós fazíamos? Isso nasceu bem antes das eleições, uns 2 anos antes, né? E nós procurávamos os políticos. Quais são as suas propostas, né? Eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Vamos botar no papel? Põe. Vamos registrar no cartório? Mas precisa. Vamos fazer o seguinte, nós vamos encampar essas tuas ideias, né? E vamos te ajudar a propagar isso aí. O cidadão vai votar em quem ele quiser, mas a gente vai te ajudar a dizer, olha, tal pessoa tem essas ideias aqui, quem gostar das ideias, vota em você. E no dia seguinte da eleição, nós estaremos lá com esse papel cobrando de você essas promessas, né? E da mesma maneira que nós ajudamos o cidadão a lembrar das suas promessas, né? Para votar em você, nós vamos lembrá-lo das promessas que você fez. Paulo, eventualmente não dá para implantar isso em Cotia? Dá para implantar, por isso que eu estou dando ideia. Que legal. Entendeu? Eu acho que isso dá para implantar. É um compromisso. É um compromisso. Você vai fazer tal coisa? Ok, vamos botar aqui no papel, vamos registrar no cartório para não dizer que o papel não valia, porque aí, uma vez registrado, torna-se público, né? Sim. Então, qualquer pessoa vai lá e tem acesso. E a pessoa tem que cumprir aquilo que prometeu, não é? Depois, mas eu achei que... Não. Você vai ter que fazer alguma coisa para cumprir isso aí. Porque o que a gente vê é sempre a mesma história, né? Vem a promessa, depois vem o descumprimento da promessa, uma desculpa que tenta justificar a falta de cumprimento, e a sociedade está sempre pagando imposto e não tendo o retorno quando a gente estava falando ali eu falei do Pacaembu, não é só o Pacaembu, tem vários bairros em São Paulo, Higienópolis, Indianópolis. O São Paulo teve um crescimento absurdo nos últimos 50 anos e os bairros continuam lá. O Granja Viana 2, né?
o condomínio, não só ele, como o INPLA, como o Fazendinha. A primeira coisa que eu acho que o poder público tem que ver é falar, peraí, nós podemos mexer com, vai aprovar um prédio ali? Vai, mas peraí, qual é o impacto que isso vai trazer no trânsito, na vegetação, em tudo? Dá para contornar? Dá para contornar. Então, primeiro implanta a solução para depois autorizar a construção. Porque eu acho que seria... Eu sou advogado, não sou engenheiro, mas para mim isso é uma coisa tão básica como falar, eu vou começar a construir a casa pelo telhado. Não. Vai. Tem que, né, preparar o terreno, fazer a fundação, e aí começa, né, o telhado vai por último. Aqui as coisas são... Não é que não estou falando com tia só, né? As coisas parece que começam pelo lado errado, né? Primeiro você aprova o projeto para depois ver, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Tentando saber. E como associação, o que vocês veem que poderia ser feito hoje? O Luiz Antônio falou de juntar as lideranças, né? Para buscar Tem um assunto também que é muito importante. Você falou das promessas que são feitas, não são cumpridas. Hoje nós temos ali em torno da José Jorge, se você somar todos os condomínios, nós temos aproximadamente mais de 10 a 12 mil pessoas que residem nesses condomínios da José Jorge. Né? É um número bastante significativo. Sim. São Paulo 2 é o que tem a maior representatividade. E nós temos prestadores de serviços. Só que nós temos um problema ali muito grave, porque esses prestadores de serviços tinham algumas linhas de ônibus para o transporte, para o seu trabalho, né? E algumas linhas agora foram tiradas, algumas vans foram tiradas, não atendem mais os moradores, né? Isso também é um assunto que eu gostaria, de uma outra oportunidade, trazer, porque hoje esse prestador de serviço dessa região da José Jorge, ele é muito sofrido. Eles demoram, em média, 1 hora para vir o transporte, porque o transporte tem um pico, que é das 4h30 às 5h30. Antes disso e depois disso, demora 1 hora. E sábado e domingo, então, não tem. É muito escasso. Então, quando a gente pensa, né, nos benefícios, a gente se preocupa muito, né, não só com a nossa associação, os bens dos moradores, mas a gente sempre tenta preservar os benefícios também para os prestadores de serviço, né? E que a gente precisa, e que é uma geração de emprego bastante significativa. Tem alguns trabalhadores, né, que descem aqui na José Jorge, na Raposo, na Raposo, né? Vai a pé. E vai até o Grande Governador, até o São Paulo 2, quer dizer... eu tenho um hábito, né, que é de dar carona. Né? Então, quando eu estou subindo a José Jorge, eu olho ali, se tem alguém no ponto, eu ofereço até a carona. E lá também, dentro do condomínio, que eu moro perto da portaria. Então, mas eu vejo ali alguém subindo, uma senhora, não importa. Vai para Raposo? Entra aí. Quer dizer, é uma maneira mas isso deveria acontecer. O ônibus devia ir até lá, a van devia ir até lá. E algumas linhas foram tiradas. Pois é, eu não sabia disso. Você está trazendo uma informação importante. E teve alguma... Você chegou a pesquisar? Teve alguma justificativa para isso? Tem. O que acontece assim, tem um... Pode falar tudo? Pode, claro, deve. Nós temos uma companhia que tem um contrato, uma concessão, um contrato, que atende várias linhas e regiões demarcadas, tá? As vans faziam um trabalho meio que não autorizado, né, por conta própria, tá? Aí a prefeitura decidiu, pela informação que eu tenho, decidiu regularizar isso, para que não ficasse muito solto. Só que quando regularizou, ela regularizou em cima de áreas que a companhia tinha no contrato de prestação de serviço. Aí houve o conflito. Falou, não, peraí, essa área é minha, você está colocando alguma coisa que me cria problema. Tá? Então aí houve todo
uma situação aí que as vans precisaram esperar ou estão esperando para ver como resolve. Ou seja, quando era informal, estava tudo funcionando direitinho. É porque informal E hoje o Agora o trabalhador está sendo formal penalizado. atrapalha. atrapalha. Realmente, Depois de um Tá. dia de trabalho, ele tem que andar 4 quilômetros, para poder né? chegar num Dependendo do Raposo horário que cheia. ele saiu do seu trabalho, para chegar numa Raposo Pois é. entupido. Quando ele tem 20 anos, isso é fácil. E quando tem 50, 40, 60? Não é É fácil. difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Eu tô dizendo aqui. Mas às vezes é um garoto e tal, então ele vai até batendo papo, vai brincando, vai escutando um som, mas uma pessoa com 50 anos, eu digo isso que eu Depois de tinha um dia de trabalho, Depois de um dia de trabalho, eu tinha uma moça que trabalhava em casa e ela ia a pé. Eu pagava a condução para ela e um dia eu descobri, eu falei, mas você vem a pé? Ela falou, vem a pé. Eu Tem condição. economizo e faz bem para minha saúde Tá e para o certo. meu corpo, porque ela era meio gordinha, né? E ela começou a emagrecer. Realmente, Já, né? fez Aí, bem. né? Então, então tá bom. Mas aí quando a pessoa se dispõe a isso, mas e quando chove? Na época de Sim, chuva? teria que ter o mínimo para É. ela conseguir chegar Mas na o Raposo. que pega a gente de uma maneira assim muito radical é a questão disso que eu falei, da informalidade, né? Está funcionando, tudo se ajeita e quando você tenta organizar, ao invés de melhorar, Que ou aparece um para ou problema. piora, né? É. Então, quer dizer, eu não consigo entender isso. Infelizmente, essa é a informação que eu tive, tá? Sim. Também se falar, você conhece o problema, o processo? Não. Tive essa a questão informação. da segurança, como é que vocês estão vendo? Já tocamos aqui nesse assunto, o Luiz Antônio falou um pouco, mas assim de uma maneira mais detalhada, o que vocês veem no futuro da segurança aqui nessa região? Tá. E do Granja 2 especificamente? Nós, infelizmente, tivemos alguns problemas na nossa gestão, Muito tá? poucos, né? Aliás, em 34 anos, o condomínio existe há 40 anos, mais ou menos, não é isso? Mas condomínio tem 33, 37 anos. 37 o anos. condomínio é de setembro de 87. Tá. Eu estou lá há 14 anos, né? Eu soube de um episódio antes de eu ir morar lá e de 2 episódios ou 3 depois que fui morar. Então, quer dizer, são 3 episódios com certeza em 37 anos. É muito Sim, pouco, é pouco. muito pouco. Né? Quer dizer, então, e o futuro? Vocês acham que isso mantém ou corre o risco de piorar? Então, pelo que a gente percebeu, que quando aconteceram esses fatos no nosso condomínio, nós fomos atrás, fomos até outros condomínios, outras associações, outras áreas, e nós percebemos que foi um aumento geral de problemas desse tipo, tá? Não foi só privilégio nosso, tá? Privilégio, Sim, não. Tá? É geral. É isso, geral. Eu, com alguns contatos que a gente acabou indo até as autoridades, né, delegacia e tal, e nós percebemos que existe realmente uma dificuldade, e quando no começo você falou que a nossa Guarda Civil, há uns anos atrás, tinha como modelo, era tida como modelo, Sim. nós ouvimos queixas de que realmente faltavam coisas para que complementasse isso, tá? E conversando com uma dessas autoridades, a gente fica preocupado, tá? A gente meio que está aí administrando esse período, a associação, e sente, fala, putz, o que está acontecendo, né? E ele deixou bem claro, falou, olha, não é um problema de vocês, né? Ele falou, sai dessa aflição que você está trazendo aqui, porque esse é um problema que o município, o estado, isso deveria ser provido para vocês, essa segurança, essa garantia, né, de um vai e vem tranquilo, de dormir tranquilo. Então, não fica você assumindo essa responsabilidade, ela não é sua. Sim. Tá? Ou seja, lembrando da Guarda Civil, que era o modelo, realmente parece que houve uma deteriorização. Não, mas continua muito boa. Continua muito, na minha opinião. Mas você vê que cresceu, não só no nosso condomínio, mas em poucos anos você ouve, em todos eles ali em volta, tivemos um incidente, tivemos problemas. Nossa associação, durante muitos anos, não tivemos incidência de nada, né? Com o progresso, como a gente falou há pouco, vem coisas boas e vem coisas
ruins, né? Nós tivemos 3 episódios dentro da nossa associação que estávamos numa situação muito confortável, porque nada acontecia de ruim, né? E isso fez com que nós tomássemos algumas iniciativas próprias, Sim. né? E claro que isso onerou ao nosso morador, né? Criamos comissão de segurança, colocamos câmeras em todo o condomínio, temos hoje 200 câmeras ativas dentro da nossa associação, e contratamos serviços particulares de segurança, né? Isso tudo para dar o quê? Um pouco mais de tranquilidade para o nosso morador, para o associado, né? E que a gente pudesse também, junto com alguns órgãos, estar alinhado e saber, né, de que maneira as coisas acontecem e qual é a melhor maneira de a gente se precaver. Mas a segurança foi, né, nunca foi, mas foi agora a preocupação nossa dessa gestão atual. Sim, e você veja bem, por causa de 1 ou 2 episódios, vocês fizeram essa movimentação toda, né? Que é, na minha opinião, eu não sou também técnico em segurança, isso é uma coisa que é para os especialistas, né? Eles sabem o que fazer, como fazer, quando fazer, né? Mas eu sempre convivi muito, por causa da profissão e por causa de família, com órgãos de segurança pública, né? Um tio que foi da Polícia de São Paulo, uma pessoa muito influente, muito importante na polícia. Depois convivi por força da profissão com órgãos de segurança. E eu lembrei de uma coisa, falando de novo da GCM aqui de Cotia, eu lembro que houve uma crítica muito grande, poxa, mas colocaram agora os GCMs com a 12 dentro do carro. Para quem não sabe o que é 12, é uma espingarda calibre 12, né? Que é uma arma de grande poderosa, né? Poxa, mas e se acontece? Mas é aí que reside. Quer dizer, o sujeito que sabe que a polícia de Cotia tem esse tipo de armamento, tem um policial preparado, eu não vou para Cotia, eu vou para outro lugar. Você tem como minimizar o ladrão não com quer, algumas ações de dificuldade. Dificuldade. Mas o impacto da Prologix também é um assunto que nos causa preocupação. Por quê? Isso eu ia perguntar, você acha que isso vai trazer? Com certeza, porque você vai ter acesso, né, como você citou, de um número inestimável de caminhões, né? Sim. Vai ser muito difícil mensurar isso. Junto e não com só os caminhões, e as pessoas, né? E aí, as pessoas que normalmente são carros de menor porte, motoqueiro, que vai lá retirar para fazer as entregas. Sim. Né? Essa área hoje ela é muito almejada pela proximidade do rodoanel. Sim. O rodoanel facilita muito o transporte. Né? E nós estamos numa área relativamente próxima ao rodoanel. Nós estamos a 2 quilômetros, 4 quilômetros do rodoanel. Né? 4,5 quilômetros do rodoanel. Então, o que preocupa nesse momento também, né, com o impacto da Prologis, é como vai ser feita, né, essa segurança para que a gente possa não ter um volume maior, né, do que nós tivemos agora em 1 ano e meio, 3 eventos que nunca tinham vindo. Em 37 anos... Em 37 anos... Nossa, nosso condomínio era uma paz total, moradores até comentam, poxa, eu deixava a porta do carro aberto, né? Minha casa tem uma chave. Hoje todos nós já tomamos providências, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, Luiz. Quando eu vim morar aí, eu tinha uma amiga que tinha uma empresa de segurança e falou, Paulo, poxa, deixa eu colocar o alarme lá na tua casa. Né? E colocou. Não tem um lugar na minha casa que não tenha sensor de presença. Eu tenho 22 câmeras. Né? Até no forro da casa, eu falei, mas vou botar sensor de presença no forro? Se o cara vier pelo forro para acessar o interior da casa. Então, a casa do caseiro, o salão lá de jogos, tudo. Tem uma oficina minha lá, tem um sensor de presença. E alguma lá. vez foi acionado? Nunca. Nunca. Nem por engano. Por engano, cara. Não, às vezes é o susto, né? Isso vem de encontro vizinha, exatamente como nós vivíamos. A minha vizinha, eu vou te falar uma coisa, eu comecei a dizer isso porque eu nunca tranquei a porta da minha casa. Minha casa eu dormia às vezes com as portas abertas.
Porque eu não tinha essa preocupação. O Granja Viana 2 era um paraíso dentro, e eu vinha lá do Pacaembu, que você tinha que trancar a porta da garagem, o portão, a Olhar porta na de rua antes de entrada, entrar em casa. porta de olhar na rua, e eu dormia de porta trancada. Certo. Né? Em Genópolis eu morei num apartamento lá, muito grande, e que tinha um sistema de segurança, parecia que alguém ia entrar lá a qualquer momento, e se bobeasse entrava mesmo. Então é isso, quer dizer, como é que surgem as coisas, né? Às vezes, não estou falando que prestador de serviço é todo, mas às vezes o sujeito vai lá fazer um serviço na tua Sim. casa, comenta sem querer com uma outra pessoa, Cresce o olho. cresce o olho, pô, lá tem isso, tem aquilo. Ou então ele comenta, porra, o negócio lá parece uma cadeia, cheio de câmeras, onde você passa tem sensor de presença, o negócio lá é complicado. Aí hoje não vai. nós fizemos investimentos altos, né, já para minimizar essas ações, e posso te dizer que hoje a nossa associação é uma associação bem segura. Sim, sem dúvida. Né, além das iniciativas particulares, como você fez na sua casa. O próprio histórico da associação mostra isso que você está falando. A associação é segura. É que o ser humano é complicado. Então a associação não tem como agir contra o acaso, né? Porque o acaso ele acontece, né? Pode acontecer no Granja Viana 2, pode acontecer em qualquer lugar, né? Uhum. Eu tenho uns amigos que moram num prédio ali na Alameda Campinas. São um dos prédios mais seguros que eu conheço. São 14 seguranças, são 3 turnos, né? Todos armados, e entraram lá. Quer dizer, você fala assim, como é que entra num prédio desse? Os caras, quando querem, eles entram, né? Então, eu acho que o histórico que a gente lá tem de segurança no Granja Viana 2 é excelente, né? E eu fui morar lá por ser condomínio, não me arrependo de ter ido morar lá, estou um pouco assustado com essa questão que a gente estava conversando aqui, né? Mas eu acho que lá as coisas, né, precisam ser feitas como vocês falaram, reunir as lideranças para poder levar, ter as ideias, né, das soluções e levar essas soluções. Nós estamos chegando no final do programa, viu como passou rápido? Né? Passou, hein? Não deu nem para perceber. Você estava preocupado, né? Estamos de falar, poxa, o que nós vamos falar nesse período todo? Nós temos uma pergunta aqui, que é a característica do programa, né? São duas, na verdade. O que vocês acham melhor e o que vocês acham mais complicado na Granja Viana? Tá. Bom, eu vejo que com todos esses problemas que acontecem, né, em volta, tá, nós ainda temos, pelo menos na Granja Viana 2, um ambiente bem gostoso de natureza, né? Tá? Isso é uma coisa que eu acho que é muito boa e que não acabou de uma hora para outra e nem vai ser assim tão rápido, tá? Agora, o de pior se nós não tivermos realmente consciência de que isso pode acabar e não trabalhar a favor, vai acabar muito mais rápido, tá? Esse contexto. Tá? Levar que as pessoas passem a ter mais essa consciência, né? E entender que, veja, não adianta eu reclamar, eu tenho que me unir, tá? Isso aí. Você tem que fazer, tem que participar. Claro. Às vezes o sujeito fica lá sentado em casa e reclama. Reclama. É igual o grupo de condomínio. Então vamos reunir todo mundo para ter uma visão. Vem 5. Vem 5. Quando vem, né? Quando vem. Então, mas isso é normal, é comum. Eu vejo que hoje uma coisa muito boa da Granja Viana é o espírito do granjeiro. Uhum. Né? O granjeiro tem um espírito muito bom, muito comunitário, né? Sim. Porque se descobriu um lugar bom de se viver, com todas as características que o Tamburus falou. O que preocupa, né? Eu não vejo muita coisa de ruim, eu vejo coisas preocupantes, que eu acho que poderia haver, por parte dos órgãos públicos, um alinhamento melhor, né, com as entidades, com os moradores, com as associações, para que a gente pudesse, né,
minimizar essas preocupações que a gente tem hoje de desmatamento, de verticalização, de transporte, porque aí, com certeza, né, nós teríamos não só um aumento do valuation dos nossos terrenos, das nossas residências, né, mas como um lugar ainda melhor para se viver. Sim. Essa é o que me preocupa. Olha, eu vejo exatamente da forma como você colocou agora, né? É preciso se reunir, ter as ideias, né? Organizar essas ideias de uma maneira bem prática e ter um tipo de eleição bom, o que é prioritário, o que não é que não seja prioritário, mas pode ser feito depois, e organizar isso para ser levado ao poder público, né, e ter a participação, né. O que eu sempre insisto, né, é que o cidadão não adianta reclamar se você não participar, se você não tiver atitude, né, de falar, não, tudo bem, vai ter reunião, eu vou lá. Mas é cansativo, pô, os caras fazem reunião no sábado, fazem reunião à noite, eu chego cansado, quero ir descansar. Que opção? Não tem opção, quer dizer, você está tratando do teu futuro, né? É isso, mais alguma coisa que vocês querem deixar? Eu vejo também, para finalizar, Paulo, eu vejo também que há por parte, né, dos órgãos públicos boa vontade. A gente já tem totens, temos lá uma unidade da GCM, na José Jorge, mas eu acho que esse alinhamento, essa organização, pode levar para eles fatos que de repente eles desconhecem, não tinham ciência, né, do impacto que isso tudo pode causar. Tá. E eu acho que essa criação, tá, ela se faz necessária, não só por nossa parte não, mas será muito bem-vinda também pelos órgãos públicos. Tá. É essa maneira que eu entendo, tá? A leitura que eu faço é essa. Tá. Que com certeza a gente vai ser muito bem-vindo. Tá. E tem algum contato de vocês que vocês queiram deixar, para, por exemplo, alguém que de uma outra associação quer entrar em contato com vocês? Como é que faz? Na verdade, nós temos nesse período, tá, tido contato, nós participamos de umas 3, 4 reuniões com temas um pouco diferentes, mas todos eles com problemas da região, tá? Então, o pessoal, espero que não seja uma questão só pré-campanha ou pré-eleição, né? Mas que a gente continue seguindo com isso. Principalmente depois da eleição. Isso. Então, nós temos, sim, tá, com todos esses vizinhos que nós falamos, na José Jorge, com os órgãos, o Granja Viana 1, o condomínio que tem na frente do supermercado, nós temos contato com esse pessoal, tá? Sim. Então, mas alguém, sei lá, de repente está na São Camilo, está assistindo o programa aqui, alguém que tem alguma ideia para oferecer, tem algum e-mail? Tem sim, é o gv2adm@hotmail.com. gv2adm@hotmail.com. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Obrigado a você Tamburus. pela oportunidade. Quero agradecer o fato de a gente estar aqui, poder expor não só as nossas ideias, mas também as nossas necessidades e as nossas preocupações. E estamos prontos para colaborar dentro do possível, Paulo. Nós Pode contar com a que gente. agradecemos, e o canal está aberto aqui para quando tiver, mudou alguma coisa, ou tem alguma ideia nova, é só trazer que nós estamos aqui. Muito obrigado a todos que assistiram, estão conosco aqui no programa, e obrigado ao Gold Star pelo patrocínio, obrigado ao estúdio, ao Márcio, muito obrigado por tudo, e nos vemos na próxima semana. Até lá. Ok. Até mais. Valeu, obrigado.